E aproveite e abra sua Bíblia no Evangelho de João, o quarto Evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 1, nós vamos ler 4 versículos, 3 no capítulo 1 e 1 lá no capítulo 21. O texto de João 1 diz o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E agora o texto de João 21, versículo 25, que diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam livros, os livros os que seriam escritos. Bom, nós estamos aí trabalhando essa temática já há alguns dias. Por que Jesus? É para a gente questionar mesmo qual é a relevância de Jesus para a minha vida, para a sua vida. Por que Jesus? Semana passada eu peguei parte da mensagem do reverendo Klaus e como ele trabalhou todas aquelas identidades de Jesus. Puxa, foi muito inspirador saber que o nosso Jesus é the must. Jesus é o suprassumo da história, pelas qualificações, toda aquela descrição acerca de Jesus. Uma forma linda, como ele compartilhou, uma forma profunda, também uma forma inspiradora, descrevendo Jesus de uma forma tão linda que trouxe a vontade de compartilhar no meu coração, e já disse isso na outra terça, sobre isso. Por que Jesus? Porque é a história mais linda que eu conheci. Bom, falando em história, você sabe diferenciar história de história? Porque a gente confunde um pouquinho. Quando falamos de história, nós estamos falando de ficção, nós estamos falando de coisas subjetivas, nós estamos falando de coisas contadas, tipo fábulas, novelas, contos e lendas. Isso é história. E dentro da história, eu lembro que quando eu tinha entre 8 e 9 anos, faz tempo, foi lá pelos anos 73, 74, eu estava na segunda, terceira série, eu ganhei esse livro aqui. Esse é um dos livros mais antigos que eu tenho na minha biblioteca, e o nome desse livro é As Mais Belas Histórias, As Mais Belas Histórias. Só que esse livro, curiosamente, ele foi grafado errado, porque aqui deveria ser As Mais Belas Histórias. Porque aqui eu encontrei histórias do tipo do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, isso tudo é história, não é história. Eu encontrei Rapunzel, Joga Suas Tranças. Eu conheci e viajei na maionese com esse livrinho aqui na minha segunda, terceira série. Lembro de uma poesia que o passarinho dizia assim, o menino dizia para o passarinho: passarinho, passarinho, que vives no meu pomar, vem amanhã bem cedinho, vem amanhã me acordar. Então gravei isso desde segunda, terceira série. E aqui tinha algumas histórias interessantes, do sapo que foi na festa no céu, história, várias histórias. E aí você vai encontrar uma coletânea muito grande de histórias do Chapeuzinho Vermelho. Vocês vão encontrar da Cinderela, e história também, Daniel Boone. Quem assistiu Daniel Boone, aquele homem que estava na colonização da América, muito interessante. Você vai encontrar a história do Aladim, do Dumbo, você vai encontrar do Robin Hood, e por aí, coisas que mexem com o imaginário das pessoas. Tarzan. Tarzan é história ou história? História. Eu gostava de assistir e ver o Tarzan, aquele antigo, um cara bonito, forte, esguio, e o rei das selvas. Então todas essas histórias mexem com a nossa ficção. Porém, a gente tem que trabalhar, às vezes para devagar um pouquinho, mas não acreditar nessas coisas. Mas quando a gente olha para a história, a gente começa a pegar e captar coisas interessantes. Porque na história você vai encontrar em vários segmentos, de estadistas, de religiosos, você vai encontrar de missionários. Uma das histórias que eu mais gostei de ler, e se você um dia for ler, faça a leitura de Hudson Taylor, a biografia de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi um missionário na China, e o trabalho dele foi muito lindo, o que ele fez na China. Vale a pena ler esse livro, uma biografia. Mas eu queria pensar em 3 personagens de uma forma muito rápida, religiosos. Eu escolhi aí o Buda, eu escolhi o Maomé do meio e escolhi o Allan Kardec. Porque esse Buda, cujo nome é Siddhartha Gautama, ele nasceu no ano 563 a.C., é a história dele, numa região montanhosa da Índia. Ele era filho de um chefe de uma oligarquia tribal,
e ele ficou órfão de mãe 7 dias após o seu nascimento. E diz a tradição que numa noite antes do parto, esta é a tradição da história dele, a mãe sonhou que um elefante branco lhe penetrava o ventre. E aí os brahmanes interpretaram que a criança então se tornaria um monarca universal, um místico de altíssima hierarquia, um Buda. E de fato foi o que aconteceu. Bom, ele foi educado no luxo, tá? Na ostentação, mas com 16 anos ele casou-se com a sua prima e saiu em busca da verdade. Um dia ele andando pela Índia, ele contrastou a vida que ele vivia com toda a pobreza e aquilo mexeu com ele. E ele então começou a perceber essa divisão desigual na humanidade. Agora então, um jovem rico, bem casado, tinha tudo para se sentir satisfeito, porém ele demonstrava uma tendência para a meditação e para o pensamento filosófico e pensamento espiritual. Então, quando ele se passeou na cidade, viu isso aos 29 anos de idade, chocando com esse contraste da vida dele, com a vida do pessoal da Índia, dos indianos, ele então tomou uma medida, raspou a cabeça, um sinal de humildade, trocou as suas roupas suntuosas e foi vestir aquele traje amarelo dos monges e afastou-se do palácio, abandonou a família, bens e passado e se lançou no mundo em busca de explicações do enigma da vida. Ele se juntou, diz a história, com 5 ascetas, que eles tinham que jejuar e fazer orações, mas numa época lá ele não aguentou mais, começou a comer, os ascetas largaram ele de lado, e aí ele nas suas meditações teve uma visão de Mara, que é o demônio da paixão, e ali ele derrotou o demônio, e ocorreu então um despertar espiritual, e aí você conhece que é o budismo, e o túmulo dele está lá ainda na Índia. Quando você olha para a história de Maomé, Mohamed nasceu em Meca no 22 de abril de 570 depois de Cristo. Ele era de uma família pobre, ficou órfão de pai, mesmo antes de nascer, e com 6 anos ele perdeu a sua mãe. Ele foi criado pelo seu tio era um homem rico, e ele era um beduíno e comerciador, negociante. Ele saiu e aprendeu muita coisa com seu tio, aprendeu arte do comércio, viajava nas caravanas, mas aos 25 anos ele se casou com a sua prima mais velha que ele, uma viúva rica e 15 anos mais velha que ele. E segundo a doutrina islâmica, em 610 ele ouve a voz do arcanjo Gabriel enquanto medita num monte. E os ensinos então ele registra no Alcorão. Depois ele vai parar em Medina, Meca, e ele é líder religioso árabe, profeta muçulmano, e ele começa a desenvolver o islamismo. E aí em Medina, Arábia Saudita, você vai encontrar o túmulo de Mohamed, desse homem, Maomé, que hoje é reconhecido pelo islamismo. Terceiro, Allan Kardec, 1804 a 1869, ele era da França, nasceu na França, um cara culto, muito inteligente, estudioso, ele lecionava na Universidade da França, estudou no famoso Instituto Pestalozzi. Agora que eu entendi por que tem muitas coisas, comunidades, espiritismo que trabalha Pestalozzi. A Pestalozzi vem lá da origem de Allan Kardec, na França, e ele se tornou um educador, dominando vários idiomas, dava palestras sobre química, física, astronomia, anatomia comparada e astronomia. Pois bem, 1855 ele iniciou a experiência com o mundo da espiritualidade. E aí ele publicou o livro dos Espíritos, onde expunha uma nova teoria do destino humano e abriu a mão da sua identidade. E ele, que se chamava outro nome, agora passa a se chamar Allan Kardec. Ele era Léon Denisard Rivali e passa a chamar Allan Kardec. Os restos mortais de Allan Kardec estão enterrados lá em Paris. Pois bem, mais ou menos nessa época, falei de história, de 3 histórias. Eu estava morando no sul de Minas e apareceram esses caras dessa Kombi aí, chamada Lida do Testamento de Bolso. A gente não conhecia naquela época no interior de Minas Gerais sobre cinema. E eles projetavam em cima da Kombi uma coisa curiosa. Eles levantavam um telão, tinha um projetão antigo com aqueles filmes de rolo, e eles contavam a história de Jesus. E eu me recordo que eles reuniram na praça e a gente foi assistir a história de Jesus. Eu já havia conhecido a história de Jesus desde a minha infância, com família, tal, mas aquele dia eu vi ao vivo e a cores a história de Jesus, passando pela Galileia, tendo relacionamento com os discípulos. Eu viajei e a partir dali eu entendi que a história de Jesus é a mais linda que eu conheci. Por isso, por que Jesus? Porque é a história mais linda que eu conheci. E eu quero falar então 3 coisas sobre essa história de Jesus. A história de um homem, ou de um Deus que se fez homem. A história
de um Deus que se revelou em 3 virtudes: graça, verdade e glória, e a história de um Deus que se revelou no tempo e no espaço. Veja comigo, a história de um Deus que se fez homem. O texto que vocês leram comigo diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Verbo, quem é esse verbo? A palavra. A palavra grega é logos, e quer dizer a palavra. E aqui está se referindo a Jesus. Então, lá no princípio, na eternidade, era o verbo. Jesus já era lá na eternidade. Antes de existir céus e terra, ele já era. E eu gosto muito daquela expressão que João utiliza: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o logos, a palavra que é Jesus, se tornou humano, se virou gente e começou a viver no meio de nós. É esta a história do Jesus da Bíblia, e essa história de Deus que se tornou homem. Interessante isso, porque ele habitou, tabernaculou, acotovelou-se com as pessoas, ele se expôs, ele se sujou, ele se humilhou junto com você, ele suportou a minha vergonha e a sua vergonha, ele sujeitou-se ao sofrimento humano, ele sendo Deus se esvaziou da sua glória, divindade e majestade para se tornar como você e eu. Por isso que Paulo diz assim que a gente tem que ter o mesmo sentimento que teve em Jesus, porque ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação sendo igual a Deus, mas antes se esvaziou e foi até a morte de cruz. Então esta é a ideia dessa história singular, magnífica, do Deus que se fez homem. Um teólogo chamado Leonardo Boff, ele fez essa frase, achei muito interessante: todo menino quer ser? Vamos lá? Todo menino quer ser? Todo homem quer ser? Todo rei quer ser? Só Deus quer ser menino. Olha que lindo isso. Que a tendência do homem é o poder, as alturas, a majestade, a capacidade. Existem alguns profissionais na comunidade que às vezes eles sentem o Deus da medicina, o Deus dos julgamentos, dos tribunais. Muito cuidado, porque o Deus da Bíblia, ele mesmo sendo Deus se fez gente, foi o inverso nosso. Então, a história mais linda que eu conheci é essa história de um Deus que se fez homem. Mas em segundo lugar, é a história de um Deus que se revelou em graça, verdade e glória. Diga comigo: graça, verdade e glória. O Evangelho de João diz que vimos a sua glória, como unigênito do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Domingo eu já compartilhei um pouquinho dessa expressão graça, porque Paulo cumprimenta a igreja de Éfeso assim: graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra graça em Cristo Jesus, quando ele se manifestou, vimos nele o que? A alegria, o deleite, o prazer da vida. Vimos também a doçura, o charme humano, a amabilidade, mesmo na agressão ele não revidando, de boa vontade e bondade a favor dos homens. Ele manifestou presentes, fez milagres, alegrou uma festa de casamento, trouxe o menino que havia morrido para o pai, a criança para a mãe. Ele deu privilégios, regalias, ele mostrou o serviço. Isso é graça. E quando você olha para Jesus, você vê graça. Na verdade, se você é seguidor de Jesus, quando as pessoas se encontrarem com você aí na cidade, elas têm que ver o quê? A graça de Deus, o favor de Deus. Esta é a verdadeira ideia de um discípulo de Jesus. Mas a Bíblia também continua cheio de verdade. Perceba que há um contraste entre graça e desgraça, entre verdade e mentira. E Jesus foi a manifestação pura da verdade de Deus, a manifestação daquilo que se ensina em termos de excelência, em termos de sinceridade de mente, em termos de transparência. A verdade é isso, ela é transparente, ela é sincera, ela é excelente, ela é livre de paixão, livre de pretensão, de falsidade e engano. Gosto muito de um salmista que diz: graça e verdade te precedem. O teu trono, Senhor, é fundamentado na justiça e no direito, e graça e verdade estão diante do Senhor. A graça e a verdade manifestas em Cristo Jesus. Mas ele diz também da terceira virtude, glória. Vimos a glória como do unigênito do Pai. Você imagina estar diante de Jesus, que ele, olhando para a sua vida, para os seus olhos, para o seu coração, ele desnuda você assim.
Ele conhece os teus pensamentos. Aqui tem uma grande diferença, porque tem muita gente que pensa que o diabo tem esse poder de ler os nossos pensamentos. Ele não tem esse poder, mas ele é tão astuto e tão inteligente que ele consegue, pelos seus olhos, já perceber muita coisa, como às vezes nós percebemos no olhar do nosso cônjuge, olhar do nosso filho, o que é que está se passando dentro do coração dele. Mas Deus, ele desnuda você, porque a glória dele, quando se manifesta, ela mostra e revela. A glória tem a ver com o louvor, a honra, a majestade de Deus, a excelência, a magnificência, a proeminência, a dignidade. Aqui tem a ver com a perfeição absoluta. Em Cristo há a manifestação da glória. É uma história linda, de graça, verdade e de glória. E interessante que a glória foi vista como do Pai. Jesus, na manifestação da sua glória, a gente percebe que na fraqueza demonstrou força, na humildade demonstrou dignidade, na simplicidade demonstrou riqueza, no sofrimento demonstrou resiliência, na sujeição demonstrou grandeza, nas contrariedades e adversidades demonstrou sabedoria, nos confrontos demonstrou amor, nas injustiças demonstrou plena retidão. Como pode uma pessoa que está sendo traída, quando esse traidor chega perto dele, ele diz: amigo, por que me traístes? Só uma pessoa que tem graça, verdade e glória consegue mostrar isso. Por que Jesus? Porque é a história mais linda que eu já conheci, de um Deus que se fez homem e de um Deus que se revelou na história em graça, verdade e glória. Mas em último lugar, porque Jesus? Porque é a história mais linda que eu conheci, pois mostra a sua revelação no tempo e no espaço, no Cronos. Porque o texto que vocês leram comigo lá de João 21 diz assim que há muitas outras coisas que Jesus fez, mas não conseguiram compilar tudo, porque muitos livros seriam escritos para registrar tudo. E aqui entra uma coisa muito interessante. Jesus se revelou no Cronos, no tempo. Hoje, que ano que nós estamos vivendo? 2000 e? Depois de Cristo. O que quer dizer isso? Que ele marcou o tempo. Jesus marcou a história no sentido de tempo. Isso para nós é muito relevante, porque a Bíblia diz em Mateus 2:1, tendo Jesus nascido nos dias do rei Herodes, no tempo do governo de Herodes, veio até ele uns magos do Oriente. Então Jesus tem registro no tempo, mas também tem registro no espaço. Há vestígios de Jesus. Eu tive a oportunidade de visitar 2 vezes a Terra Santa, e é interessante você andar por aquele lugar, você ir no Rio Jordão, você ir no Monte lá Hermon, no sopé do Monte Hermon, onde Jesus traz as bem-aventuranças, ali no sopé do monte, no Mar da Galileia. É interessante você andar no Mar da Galileia, é interessante você andar em Jerusalém e você perceber a cheiro de um Jesus histórico. E toda aquela geografia demonstra isto. E a arqueologia demonstra a Jerusalém e o significado dela. Pois bem, esse Jesus que me fascina, ele é um Jesus histórico, porque ocupou o tempo e ocupou o espaço. E essas duas coisas foram registradas para que você e eu conhecêssemos desse Jesus. E aqui vem a revelação, que é a palavra escrita. Uma fé que foi localizada no tempo e no espaço, mas que se eternizou na vida de muita gente, tal como eu e você. Ano 72, 73, as mais belas histórias, muitas histórias, e naquele ano eu ouvi ao vivo e a cores num vídeo, num filme, que era de pouco acesso para as pessoas, a linda história de Jesus. Confirmou mais aquilo que os meus pais me ensinavam. Confirmou mais a minha fé pela palavra do Senhor. Augusto Cury, que é um médico psiquiatra, ele diz assim que ele saiu para investigar a vida de Jesus. Ele era um ateu convicto e ele falou: vou procurar fundamentação nas Escrituras para provar o seu ateísmo. O que aconteceu? Ele ficou encantado com Jesus. Que mente brilhante de o Senhor Jesus Cristo. E ele fez um livro, Análise da Inteligência de Cristo, e falou: olha, qual homem que se comportou como este? Buda não foi, Maomé não foi, Allan Kardec não foi, e pode mencionar qualquer outros. Todos eles têm um endereço de túmulo.
Jesus, o túmulo dele está vazio. No registro da história de Jesus, no livro da Revelação, você vai encontrar o nascimento humilde. Você vai encontrar a peregrinação no Egito. Você vai encontrar o período que ele passou com os doutores, a riqueza do seu ministério, o contato com as pessoas, as parábolas, os ensinos, as mensagens, as orações, os milagres que ele fez. Você vai encontrar a crueldade que cometeram com ele na Paixão de Cristo, que Mel Gibson soube revelar. E muito mexeu com o nosso coração. Quando lançou esse filme, A Paixão de Cristo, eu estava em Curitiba. E olha, foi emocionante assistir aquele filme e ver o que fizeram com o nosso Messias. E ele, como ovelha pelo matadouro, foi levado. Mas, ao terceiro dia, depois de sepultado, ele ressuscitou. Passou 40 dias ainda com seus discípulos. E nos 40 dias, ele foi assunto aos céus. E hoje está assentado à destra do Pai, reinando e intercedendo por você e por mim. E um dia ele vem. Essa é a história de Jesus. Por que Jesus? Porque para mim é a história mais fascinante, mais linda que eu já conheci. De Rapunzel não chega aos pés. Cinderela também não. Aladim também não. De Allan Kardec também não. De Maomé e de Buda também não. Jesus é supremo. Essa canção que vai ser entoada agora fala do rosto de Cristo. Eu queria que você ouvisse. Podermos olhar para Jesus e ver qual é a relevância dele para a sua vida. Quem é que é? Ou qual é a história mais relevante para você, que você já conheceu? Espero que nesta noite você seja fascinado, encantado com a história de Jesus e possa segui-lo até o final da sua vida. Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Um dia também verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é, verei a Jesus como ele é.
Quero te convidar a ficar em pé. Eu não creio num Jesus vencido, mas um Jesus vivo, de rosto alegre. Esta canção, esse Jesus me inspira a continuar vivendo, a passar as lutas. E ele disse, como numa das últimas palavras dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amigo, minha amiga que aqui vem na terça da esperança, creia nesse Jesus. Em quem você tem depositado a sua fé? Tem gente que está vivendo aí sem destino, sem seguir alguém. Eu estou te orientando a não seguir um partido, não seguir uma filosofia. Eu estou dizendo a você seguir uma pessoa que vale a pena, que nunca decepcionou. Quantos aqui já foram transformados pela presença de Jesus em sua vida? Levante a mão. Esse Jesus que nós estamos falando, ele é tão personal, ele é tão presente, que ele mexe, mesmo sendo histórico. A Bíblia registra que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se você ainda não teve essa experiência com Jesus, onde você está, eu quero que você feche os seus olhos e você repita essa oração comigo. Muito obrigado, Senhor, porque os meus olhos foram abertos para entender a história linda que o mundo conheceu. Não estou falando aqui de história, mas de uma história, de um fato real, de um personagem que mudou a história. E eu quero me aproximar mais desse Jesus. Por isso, eu declaro que Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. E eu quero segui-lo durante todos os dias da minha vida, até encontrar com Ele. Escreve o meu nome no livro da vida, e que a minha vida seja totalmente transformada por esse lindo Jesus, que marcou a história, e marcou também a minha história. Em nome dele eu oro. Amém.